one with you. It stays between me and you. Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Murilo Bruneto, eu sou diretor comercial da EasyDots e hoje a gente vai apresentar o 9º episódio do EasyCast. Eu estou muito feliz de estar com uns convidados tão especiais aqui com a gente, tá? Primeiro de tudo, a gente está falando simplesmente com 3 economistas, então vocês saibam que aqui tem muita autoridade para falar sobre o assunto de finanças, tá? Começar com o Ronaldo, depois a Cássia, depois o Bruno. Tá, já conheço eles faz um tempo, principalmente o Bruno, meu amigo desde 2017, né, Bruno? E o Ronaldo, sei lá quanto tempo a gente se conhece. É bom nem contar, viu? Deixa quieto. Mas o Ronaldo já foi até pro Lollapalooza comigo 2 vezes, então... Isso aí. Então eu vou pedir... Para vocês se apresentarem, vou começar. Inclusive, tá em ordem alfabética, né? Bruno, Cássio e Ronaldo. Vou começar então Olha direto só. pelo Bruno. Então, boa tarde, galera. Meu nome é Bruno, sou economista, como já mencionado pelo Murilo. Sou especialista em finanças e investimentos e eu atuo com planejamento financeiro pessoal. E estou aqui hoje para a gente conversar um pouco sobre esse assunto, que é um tabu, mas que é muito importante, que é o dinheiro na vida das pessoas. Show de bola. E o Bruno também é empresário, né, Brunão? Sim, nós trabalhamos com consultoria, né? Então temos a nossa própria empresa aí de Então, consultoria. já solta o arroba da sua empresa aí pra gente fazer um merchan. @ABC de Economia. Show Instagram, de bola. YouTube, Twitter, todas as redes sociais. Ó, estão no YouTube também? Tem lá um conteúdo antigo, mas existe. Ah, olha aí, daqui um pouco, depois que ele receber os cortes aqui, já vai começar a bombar o YouTube dele. Cássia, sua vez. Boa tarde a todos que estão aqui acompanhando o podcast. Eu sou a Cássia, sou economista, mestre em economia. Atualmente sou professora adjunta também de universidades privadas aqui, né, no município. E também estou atuando aí junto com o Bruno no ABC da Economia, essa parceria aí que só veio agregar. Boa tarde a todos. Então, hoje a gente vem para tentar ajudar vocês a quebrar alguns tabus, a pensarem e verem o dinheiro de forma diferente aí. Show de bola. E agora chegou a vez... Esse currículo é muito grande, cara. Uma vez eu entrei na internet, só pesquisei o nome Ronaldo Bulhões, e daí o escravador pegou. Eu acho que travou a página de tanta coisa que tinha lá. Vai lá, Ronaldão. Gente, olha, ele está aumentando a minha responsabilidade. O cara, quando fala isso, todo mundo vai ficar esperando. Bah, quem vai falar? Sou eu. Galera, estou eu aqui então, Ronaldo Bulhões, né, falando para vocês com esse time maravilhoso, né? Cássia, Bruno, Murilo, Stephanie, né? Gente, que alegria. Sou Ronaldo Bulhões, economista também, né? Já que a Cássia falou, né? Já que você falou, vou ter que falar, né? Não ia, tá? Sou mestre em economia, doutor em economia, né? Sou professor do curso de economia da Unioeste, colega, né? Da Cássia. Foi meu professor. Eu também. Meu não. Escapou, não deu tempo. Não, eu era de contábeis. Ele é um fujão. É. Né? Se escapou, né? Sou professor no curso de Economia na Unioeste, trabalho no mestrado em Administração na Unioeste. Gente, o mestrado é profissional. Procurem-nos, que lá vocês vão gostar, hein? Voltado para negócio. Aliás, seu Bruno. Conversamos depois. Também atuo no ramo empresarial, América Latina Vidros. Temos o podcast Jornaleco. Né? Eu sigo lá nas redes sociais, né? E trabalho, entre outros, com análise de investimentos, né? Economia de empresas, projetos de viabilidade econômica. Estamos aqui para tocar e bater aquele papo, né? Isso aí. E esperamos que vocês tenham aí uma boa recepção do nosso conteúdo, não é verdade?
Show de bola. Eu também não vou deixar de agradecer a Stephanie. Toda vez a gente faz o podcast, eu agradeço a Stephanie por estar aqui com a gente. Ela não aparece nas câmeras, mas muito obrigado, Stephanie, por estar aí. Manda um salve pra galera. Oi, gente, tudo bem? Isso aí. Eu acho que nós vamos ter que inverter o lugar da Stephanie, ter que colocá-la junto conosco aqui, que ela participa ativamente aí, viu? Mas tem alguns que eu participo também, né? É verdade, é verdade. Show de bola. Bom, então, como já foi falado, a gente vai falar sobre finanças pessoais. Tá? E que nem o Bruno falou no início, a Cássia complementou, é um tabu, né? A gente até estava conversando antes de começar o podcast que no Brasil a gente não tem o costume de falar muito sobre finanças pessoais e eu tenho uma leve impressão que a gente tem o costume de ser desorganizado financeiramente quando se trata de finanças pessoais. Porque, claro, vocês estão acostumados a falar aí com pessoas que já têm, pelo menos quem vai procurar vocês estão tomando um nível de consciência de que devem claro. resolver o problema. Mas a grande maioria não vai, né? Então, se você pegar só e abrir o SPC Serasa, você já vai ver quanta gente não se organizou financeiramente, né? Independente de quais são os motivos que essas pessoas estão lá, com certeza aconteceram coisas que a organização delas não pôde salvá-las. Então, Bruno, qual que é o principal tabu que você diria que tem nessa parte de finanças pessoais? O principal tabu, acho que seria não conversar sobre dinheiro, né? Desde coisas mais, talvez, elaboradas sobre quanto você ganha, qual que é o seu salário, até coisas mais básicas, né? Então, se você tem uma doença, por exemplo, você acha que está doente, vai no médico, você procura uma ajuda especialista. Uhum. Se você tem problema com finanças, quem que você procura? Geralmente as pessoas, pede pro pai, pra mãe, né? Pra alguém que não tem uma formação, não tem um estudo naquela área. Então, muitas coisas foram passando de geração em geração. Aham. E nem sempre é a melhor coisa que você pode fazer. Então, acho que o principal tabu que a gente tem é isso. As pessoas não conversam sobre dinheiro e, por consequência, não buscam ajuda. Inclusive, a profissão que nós temos, que é de planejador financeiro pessoal, ela é muito recente no Brasil, né? Então, não são todas as pessoas que sabem que elas podem contar com um planejador, como se fosse um personal do dinheiro, aquela pessoa que realmente vai ajudar ela. Qual que é a melhor maneira de comprar uma casa, a melhor maneira de usar meu dinheiro, de investir, enfim. Né? Não sabe que existe isso. E tudo isso, na minha concepção, é consequência de você não falar sobre dinheiro. Show. E isso que você falou também de falar com as pessoas erradas, muitas vezes os filhos não sabem como são as finanças dos pais, Claro. né? E aí, às vezes, a gente vai pedir opinião para os nossos pais sobre o nosso dinheiro. É claro, eu tenho a sorte de ter pais muito bem organizados financeiramente. Meu pai é contador, enfim. A minha mãe também, por em torno de 20 anos, foi responsável pelo financeiro da Bruneto. Então, são pessoas que sabem muito bem lidar com dinheiro, né? Mas não é todo mundo que tem a sorte que eu tenho, né? Claro. Então, Na verdade, o Bruno falou que isso é recente aqui no Brasil, tratar com dinheiro, tratar das finanças, né? Isso já é antigo lá fora, né? Uhum. Nos Estados Unidos já tem organização financeira pessoal já há muitos anos, né? Mas eu acredito que, e vocês são especialistas no assunto, a Cássia vai estar falando daqui a pouco, não é tratado isso desde criança, né? A gente não verdade. traz a cultura do ensino das finanças. Parece que é um negócio tão distante, né? E isso é terrível, né? Exatamente. E recentemente foi aprovado aqui no Brasil para se incluir na base curricular comum a disciplina de finanças, né, no ensino fundamental Nossa. aí. Então, assim, isso é muito recente, inclusive eu estou orientando acadêmicas do curso, né, que vão fazer essa pesquisa aqui em Cascavel. Então, talvez, possivelmente, futuro aí a gente possa discutir e conversar sobre esse tema também, né? Mas então é algo que agora está se implantando no Brasil. É algo que vem recente. E quando a gente olha para o nosso histórico, a gente vê aí o Brasil batendo recordes no início desse ano, 76% dos brasileiros endividados. Nossa. No Paraná, 90%. Nossa. Então, assim, aonde nós, né, agora que está se pensando nisso, e nós estamos falando de pessoas endividadas que já são adultas, pessoas que já agora, no seu nível de emprego, no seu nível profissional, não sabem lidar com o dinheiro. Então, assim, muito desse resultado tem a ver com questões culturais, com questões familiares.
se muitas vezes o dinheiro era escasso na vida dos pais, então os pais não sabem como tratar isso agora que talvez tem. Às vezes a pessoa, eu não tive lá no passado, aí agora eu quero, agora que eu tenho, eu vou consumir tudo que eu tive. O meu sonho era sempre poder fazer alguma coisa, agora eu tenho dinheiro, vou lá, faço tudo de uma vez e acaba se endividando. Aham. Então a pessoa ela acaba partindo para outro polo. Aí isso que eu tô falando um pouco aqui é mais voltado para psicologia econômica, Aham. que busca entender por que as pessoas acabam tendo esse tipo de comportamento, né? Uhum. É até um comentário que eu ia fazer quando você disse que a sua mãe e seu pai trabalhavam na área, tinha esse conhecimento técnico, que a gente olha que para finanças tem uma mistura entre técnica e psicologia. Que tem Uhum. muitos colegas até que são da área de economia, contábeis, administração, que em tese deveriam conhecer sobre toda a parte técnica e usar bem o dinheiro, e não é isso que acontece. Porque a parte psicológica não existe ali. É Não verdade. tem um controle sobre as suas próprias escolhas e ações. Tanto é que, por exemplo, eu me olho. Por vezes eu faço compras compulsivas. O que que eu quero dizer? Não sei se seriam compulsivas, mas Não planejadas. não planejadas. Essa é a boa palavra. Sabe por quê? Eu recebi um dinheiro que eu não estava esperando, por exemplo. Ao invés de eu pegar e investir esse dinheiro, o que que eu faço? Não vou dizer que sempre, mas eu vou lá, tô precisando comprar uma calça nova, alguma coisa assim, vou lá e compro a calça. Eu tô querendo trocar de celular, troco o celular. E às vezes poderia ter outras prioridades ou coisas que poderiam fazer eu poder, no final do ano, comprar um celular só com o dinheiro do rendimento desse valor, né? E a gente que não conhece, e aí eu entro nesses que não conhecem nada, a gente acaba não fazendo, né? E se tivesse um consultor financeiro, talvez não faria a, entre aspas, burrada de fazer essa compra, né? Tem outra coisa também que a Cássia falou que eu queria perguntar. Você falou que 90% dos paranaenses estão endividados, né? Quando se fala dívida, quer dizer, por exemplo, eu tenho um financiamento, eu tenho 2 financiamentos. Isso considera como uma pessoa endividada? Sim, ela comentou, fazendo um corte aqui, ela comentou sobre a pesquisa de inadimplência e endividamento do consumidor. E ela considera a dívida uma obrigação. Então, sei lá, você assina um streaming, né? Você pode cancelar a qualquer momento. Então, não é uma obrigação, não é uma dívida. Agora, se é um financiamento, É uma assim, dívida. vou parar de pagar. Você tem que pagar, tem uma obrigação Sim. com isso. Então, essa é a dinâmica que eles fazem para fazer esse cálculo. Então, no caso, eu sou uma pessoa endividada. Sim, Que legal. por essa Eu sou um ótica, endividado. sim. Por essa ótica, sim. Trata de ser pontual nos pagamentos aí. Não, pontual no pagamento eu sou, tá tudo certo. Mas aí entra como endividado quem atrasa o pagamento ou tendo o financiamento, eu sou uma pessoa endividada. Exato. E Entendi. entra também na questão de inadimplência também, né? Na verdade, existem 3 conceitos: endividamento, superendividamento e inadimplência. Entendi. Então, o superendividamento, obviamente, quando você está mais de 3, 4 meses sem conseguir pagar. Isso. Entendi. E inadimplência, quando já ultrapassou esse limite, Isso. você já tá lá com o nome no Serasa. Isso. E daí, assim, uma coisa muito importante que a gente pode mencionar também é que, no final das contas, todo mundo sabe o que tem que fazer, né? Gastar menos do que se ganha. Uhum. No final das contas, quando a gente quer fazer uma dieta, quando a gente quer perder peso, todo mundo sabe o que tem que fazer. Mas por que a gente não faz? É aí que entra o nosso papel de planejador financeiro, que nem o Bruno falou. A gente vem nessa pegada de pegar na mão do nosso cliente, conduzir ele. Esse mês eu perdi a linha ali. Não, o que aconteceu? Né? Vamos sentar, vamos discutir isso. Então, até que ponto as suas emoções elas estão te conduzindo a sua vida, ou você está deixando elas conduzirem a sua vida, ou você está impondo seus objetivos e não está permitindo que isso ocorra. Aham. No final das contas, a gente sabe o que tem que fazer, mas a gente não faz. Aham. E o papel do planejador financeiro é esse. É conduzir você até onde você quer chegar. E muitas vezes a gente tem que sim puxar a orelha. Aham. Então, assim, muitas vezes a gente tem que estar ali, ó. Não é assim. Qual que é o teu objetivo? O meu objetivo é ir fazer a minha viagem. Então, você tem que fazer uma escolha. Não dá para você comprar um carro, não dá para você gastar dinheiro todo final de semana comendo fora. Qual que é a tua escolha?
É trazer a pessoa de volta pro objetivo que ela propôs pra gente. Então, Isso, Cássio, isso que é economia, né, Bulhões? Eu ia falar. É a ciência da escolha. Escolher como você vai legal. alocar seus recursos, que são escassos. então você... Para as necessidades humanas ilimitadas. Olha aí. Aprendemos na primeira aula. Disso daqui sai definição de economia para quem está nos ouvindo e assistindo. Introdução de economia com mestre Bulhões. Descreva economia, né? Administrar os recursos escassos diante das necessidades limitadas. Isso. As nossas necessidades elas são crescentes a cada minuto. Aham. Né? E aí tem tudo a ver com o que vocês estão falando. E você falou uma coisa bacana, Cássio, que endossa o que o Murilo falou. A compra por compulsão. Isso entra na psicologia, né? Porque Exatamente. a gente sabe que não pode fazer, E faz. né? E faz. E isso serve para os gastos desnecessários. Isso é excelente. Estou nervoso. Vou comprar. Vou comprar. Né? E eu gosto de separar isso entre desejo e necessidade. Isso. Aham. Isso é muito bacana, né? Só que a psicologia, se ela não está por trás disso, você não consegue fazer essa Exato. separação. Com Aham. certeza. Né? E muitas vezes é esse o nosso papel, né, Bruna? A gente até é um psicólogo ali, você fica ouvindo, e aí você, diante, né, das questões financeiras, vai aconselhando, junto com essa pegada de psicologia, porque a gente estuda bastante isso também, porque são duas ciências que estão muito interligadas, né? Então, assim, existe o mainstream da economia que fala que o ser humano, ele está sempre otimizando os seus recursos, ele está sempre tomando as melhores decisões com aqueles recursos que ele tem. Ele é racional. Racional. Aí entra a psicologia econômica, né? A economia comportamental dizendo que, ok, mas a racionalidade do ser humano ela é limitada, porque nós não conseguimos, nós não dispomos de todas as informações no mundo para tomar as melhores decisões do mundo. Uhum. Então a gente faz o melhor que pode com aquilo que a gente tem. Uhum. Então aí as nossas escolhas, né? As nossas necessidades ilimitadas que a gente vai tentando aí conduzir dentro do planejamento, trazendo sempre para a realidade. Ó, volta aqui, não é assim. Caraca. Que Pô, legal. eu achei muito legal, porque quando a gente começou o podcast, eu pensei que a gente ia falar só sobre dinheiro, né? E daí, agora eu tô percebendo que a gente vai falar mais sobre o ser humano, sobre a psicologia que envolve o dinheiro, do que propriamente o dinheiro, né? E esse é o pensamento geral, assim, contratei um consultor financeiro Vai que falar falar sobre- assim, para de gastar. Não, não é assim. Vamos entender por que você está gastando, se faz sentido gastar, se não faz. E o principal, entendendo como que é o ser humano, a gente sabe que o ser humano é falho. Uhum. Então você vai falhar, né? Como que a gente pode criar uma estrutura que possibilite que você fale dentro Aham. do planejamento? É para isso que a gente está aqui, para pensar de uma maneira estratégica. Aham. E você sabe um negócio interessante? O que eles falam, o que a Cássia e o Bruno falam, é que se você não gerencia R$ 1.000, você não gerencia 10 mil. Não, show de bola. Aí você vai falar assim, mas a minha renda é pouca. Não, a tua renda é pouca. Aquilo que você falou, Aham. né? Ou, de repente você vive bem com pouco, né? Agora, se você não gerencia um salário que você ganha de 1.000, 1.100, 1.500, você não gerencia 15 mil. Você vai estar... Aliás, a dívida é pior, né? É. Porque Com você certeza. dever 1.500 é uma coisa, você dever 15 mil é outra. Exato. Então, a proporção que dá é muito grande, né? E aí está relacionado a essa organização de como gerenciar isso, Uhum. né? E vem um detalhe importante, e é uma armadilha muito grande. Você vai comprar um objeto de R$ 300 em 10 pagamentos. Cara, 30 pila, show. Aí vem um outro de 250 em 10 pagamentos. Pô, mais 25 pila. Pô, só que já deu 55, né? Dali a pouco, de 20 em 20, 30 em 30, você tá com R$ 500 de prestação. Exato. Aham. Fora E você não Uber, percebe. fora iFood, né? Nossa, nem Eu acho que fala. um dos piores é o ramo da comida, né? Eu não sei vocês, mas eu tenho um pouco de compulsividade, eu fico ansiosa, quero comer doce, essas coisas. né? Mas também, Pouco, é com comida. também se você for olhar, cara, aqui em Cascavel, o
não vou falar o iFood em si, mas o delivery, ele ficou bem famoso há alguns anos já, né? Foi o quê? Lá por 2014, 2015 já estava se consolidando, né? Algumas empresas aqui no Brasil. Só que antes disso a gente tinha muito costume de ir no podrão, ir num dogão, comer o lanche. E daí você gastava R$ 12 num lanche, gastava R$ 14 num lanche. Hoje, se você for pedir um lanche em casa, com a taxa de entrega, mais a taxa da empresa que faz o gerenciamento, e mais o restaurante, você gasta 40, 50, 60 Fácil. reais. Fácil. Muito fácil por pessoa ainda, né? Então, por exemplo, você mora junto com a Bruna. Vocês vão pedir juntos comigo? Dificilmente vocês gastam menos que 80, 100 reais, cara. Então, Murilo, mas eu garanto que os dois aqui vão conseguir responder isso, tanto a Cássia quanto o Bruno. Você está gastando uma coisa que você não está vendo. Porque quando você passa o cartão, se você está lá no lugar, você tira 50 reais e paga, fala, nossa, 50 do bom está indo. Se você pede, ele entra no cartão, você não percebe. Isso não dá aquela sensação de perda. Por isso que, inclusive, algumas pessoas que me procuram quando tem problema financeiro, eu falo, corta cartão de crédito, saca dinheiro, que você vai gastar muito menos. Porque a Nossa, dor da show. perda é muito maior. Show. Porque você sofre pra dar aquele Entregar. dinheiro. Nossa, eu É só concordo pensar, se totalmente. você tiver uma nota de 50 na carteira, quanto tempo ela fica Não, intacta? ela fica muito Eu não tempo. quero trocar, fica ali, né? Só que se Depois que você troca- gastar R$ 2 desses 50, você torra essa grana. Isso, rapidinho. Você torra, Só. porque já diminuiu aquele valor. Mesma coisa a de 100. Você não quer gastar e ficar com uma de 50 e 4 de 10 lá. Você quer ficar com a de 100 lá dentro da sua carteira, né? Se você quebrar ela, ela some. Exatamente. Se você quebrar ela. Exatamente. Vocês já leram aquele livro do Nassim Nicolás Taleb, O Antifrágil? Eu li. A Cássia, eu não li. Ele faz todo sentido Esse quando se... e a lógica do cisne negro também, e arriscando a própria pele também. Ah, Eu sou talebiana. discípulo de... Sou talebiana. porque eu ia falar, eu sou discípulo de Dale Carnegie, né? Como vocês Aham. podem ver, 50% Dale Carnegie, 50% Napoleão Napoleão Hill. É as minhas liturgias ali. Agora a gente tem do Nassim. Eu tô lendo o Antifrágil lá em Muito casa. bom. Sensacional o livro. E ele tem muito a ver. Inclusive, você estava falando antes de você se programar para o imprevisível, né? É mais ou menos o que o Antifrágil fala, né? Exatamente. O antifrágil e a lógica do cisne negro, ele vem trazendo assim ele cita muito, inclusive, no antifrágil, o livro A Lógica do Cisne Negro. Uhum. Aí eu vou voltar um pouquinho lá na lógica do cisne negro, onde ele traz esse conceito do que é um cisne negro. Porque por muito tempo nunca se tinha visto cisnes negros. Uhum. Então, não existiam. Até que um cisne negro foi visto. Então, ele traz assim, ó, a ausência de evidência não é evidência de ausência. Então, assim, existem algumas coisas que não é porque nós não estamos vendo que elas não vão acontecer ou que elas não existem. Uhum. Então, a gente para analisar na nossa vida. Quem diria que uma pandemia iria acontecer? Uhum. A gente só tinha uma noção que isso um dia poderia acontecer, mas ninguém sabia quando. Aí eu pergunto para vocês, quem que estava financeiramente preparado para um imprevisto? Muitas poucas pessoas. Pouquíssimas. Uhum. Então, tanto que hoje a gente vem tendo esse reflexo na nossa sociedade, né? Que foi uma herança aí das pessoas que não estavam preparadas. E agora, a gente já sabe o que aconteceu, já sabe o que existe, né? O que existiu. E a possibilidade, e agora a gente vem ver alguns desenhos aí, algumas coisas se desenhando para um futuro. Dito dessa experiência, como é que a gente vai se preparar daqui para frente? Uhum. Por isso que é importante a gente se planejar, né? Então, o antifrágil, ele vem falando primeiro o conceito, né? O que é o antifrágil? Uhum. O que nós O entendemos como... prefácio dele é praticamente isso, né? Exatamente. A gente pensa que é uma coisa que cai e não quebra, que é uma resiliência. Ele fala, não.
O antifrágil é aquilo que passa por um problema, que passa por uma dificuldade e sai dela melhor ainda. Uhum. E exatamente, se beneficia do caos. É exatamente essa frase É. que ele usa. Então, como que nós podemos nos beneficiar do caos? A pandemia foi um caos. Como que a gente vai olhar para o nosso futuro, pensando nesse sentido? Então, cabe a nós agora se programar. Todo mundo é adulto, aqui no que nós estamos falando, né? E para as pessoas que a gente está falando. Como que a gente vai olhar para esse futuro, né? Então, a gente tem que vir aí se preparando de uma forma antifrágil. Uhum. Show. E também você tava falando, o Ronaldo ficou impressionado absorvendo, com Eu tô aqui, a explicação. Deixa eu só fazer Você antes. serve Eu muito amei. como professor, hein? Eu amei. Eu amei. Horrível, né? O prof tá orgulhoso O aqui. professor falou assim, Eu que... Produto. Tô pensando tem que meu dedo. vou ter que ler essas obras também, né? Excelente, excelente. Muito bom. Eu estou lendo o Kahneman e o Travis, eles falam de ações cognitivas, né? Uhum. Aquela sensação da perda, né? Nós somos mais sensitivos à perda do que aos ganhos, né? Pô, os caras vêm com o negócio todo assim, né? Ah, caracas, velho, vou ter que complementar minha literatura com isso, que isso vai dar bom, hein? Nós vamos cair no metaverso já, viu? Já. Aos poucos chega Já lá. compraram a NFT de vocês? O Bruno é especialista Ó. nisso. Vai disso. Mas lembra um pouco, professor, daquele autor economista que agora, do Schumpeter, né? Da Schumpeter. destruição criativa. Então, o Taleb, ele vem falando assim que nós evoluímos como sociedade por crise. Se a gente for olhar lá a história da economia, né? O histórico econômico, a gente vem evoluindo de crises e de momentos de muita euforia. Então, ele vem trazendo isso e fala o quanto que a gente precisa olhar para esses momentos de crise e saber aproveitar. Nossa, show. E é no momento de baixo. Aliás, é nesses momentos que a gente procura ajuda financeira. Você tá na última, você não tem para Na onde ir, fossa, tá né? E daí vai dar nada. Esse é o lado triste do consultor também, né? O cara só chega na gente quando tá quebrado. Né? E daí, quando ele tá bem, ele fala, fui eu. Consegui me reinventar. Né? Melhor procurar quando você tá bem pra não acontecer nada do que igual Esperar comprar acontecer guarda-chuva em dia de chuva, né? É mais Pois é, caro. é mais caro. pior, Capa você de tá se chuva, mesma coisa. Você queria complementar? Eu ia falar que essa ideia de você ser antifrágil, você achar que as coisas não vão acontecer, a gente pode fazer até um gancho, falando ainda de finanças pessoais, sobre seguro, né? Muitas pessoas não têm seguro, não têm plano de saúde, falam assim, não, mas ixi, eu não fico doente, não. Ixi, eu não- Até ficar. Nada acontece que aconteça. É. Então a gente olha muito para essa ótica quando a gente está montando planejamento. Que tipo de coisa pode acontecer na sua vida e como a gente vai se planejar para isso. E geralmente a resposta que tem é tipo, você tem plano de saúde? Não tenho. Não acha interessante ter? Não, eu não fico doente, não. Ixi, de Nossa. boa. Tá, então até você ficar doente, precisar de alguma coisa e não ter uma assistência legal, aí pronto, você vai. Por que eu não tive? Aham. É bem importante ter esses investimentos também, né? Tem a pessoa que ela tem a dificuldade por gastar demais, mas também tem a pessoa que não consegue investir. Isso. Que ela é extremamente mão de vaca, né? Ela tem aquela dificuldade, ela precisa de alguma coisa e mesmo assim ela Isso não também tem a ver com a Sim. psicologia econômica, né? Então, são reflexos do seu ambiente familiar aí que você foi Com exposto. certeza. Ô, Cássia, você falou, mas tanto você quanto o Bruno falou no início do nosso bate-papo aqui, das metas, né? Isso. Eu acredito que se a pessoa não tem objetivos, tipo assim, vou fazer uma viagem, vou comprar uma televisão, vou, sei lá, ela também não consegue se programar para juntar um dinheiro. É verdade. Né? Uhum. Então, eu acredito que isso é importante também, né? A pessoa se planejar. E não interessa se ela ganha pouco, a renda dela é baixa. Uhum. Né? Mas se ela se programa, fala, não, olha, eu vou juntar R$30 por mês. E eu acredito que isso entra numa pergunta que o Murilo comentava ainda há pouco. Quanto da sua renda você tem que guardar? Uhum. Né? Mas, de repente, inverter a pergunta, né? O que você quer ter, o que você quer fazer daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, e como você se planejar para isso, criar mecanismos para isso. As suas metas, né? Aonde você quer chegar até o final, né? Eu fiz um treinamento uma vez que nesse treinamento, antes da gente falar sobre como você se organizar financeiramente,
ele colocava os seus objetivos de curto, médio, longo prazo, né? Então, era de 1 ano, era 6 meses, 1 ano, 5 anos, 10 anos e 20 anos. Então, você fazia esse planejamento. Depois você começa a olhar as tuas finanças e você começa a ver que faz sentido e dá para chegar nesses lugares que você coloca, sabe? Desde que você, primeiro, nos teus objetivos pessoais de aonde eu quero chegar vão dizer essa parte, só que os profissionais também vão dizer se você vai ter condições de estar nesses lugares, né? Que não adianta eu falar, não, eu quero vender minha arte na praia, mas eu quero andar de Ferrari. É porque eu, até onde eu sei, eu nunca vi um vendedor de arte na praia andando de Ferrari. Por quê? Porque ele não proporciona o dinheiro necessário para você ter uma Ferrari, né? Agora, não, eu quero ter uma Ferrari. E o que que eu vou fazer? Bom, obviamente, eles vão fazer economia, né? Muito ainda. O Noeste, Na verdade, eu acho... agora eu pergunto para vocês, um economista andaria de Ferrari ou ele andaria com um carro mais econômico para guardar dinheiro? Não, por que não? Ele andaria de Ferrari. Com certeza. Oh. Depende do planejamento. A ideia é sempre que a gente tenta levar para os clientes e falar em palestra e tudo mais, é que você crie uma vida sustentável financeiramente, né? Uhum. Então, não é nem não gastar nada hoje, só para usar no futuro. Daí você vai ver uma vida sofrida. Talvez você não vai ter nem futuro, vai morrer antes de ter aquele montante de dinheiro. E nem também usar tudo hoje para não pensar no amanhã. Daí você vai ver uma vida boa e na hora de se aposentar, cadê dinheiro? Vai cair o padrão de vida e vai acabar morrendo triste. Tanto que é isso que eu trouxe na minha tatuagem, né? O que que eu quis dizer com a tatuagem é exatamente isso, né? Você nasce sem pedir e morre sem querer. Aproveite o intervalo. mostra essa tatuagem aí, quem está nos ouvindo. Vixe, e assistindo. Maria, não sei se o pessoal vai conseguir ver minha tatuagem Posta uma aqui. foto depois. Vou postar uma foto. Aí você coloca lá editado, né? Uma foto da tatuagem do Murilo. Ou seja, é você não viver nem com muito medo e nem com muita ansiedade. É você Aham. planejar o seu futuro, mas sem deixar de viver o seu Seu presente. presente. Show de bola. E daí você ainda falou um pouco da questão da Ferrari lá e tal. Quando a gente monta um planejamento, a gente faz o planejamento ideal, né, que você imagina, e depois traz para a realidade. Aham. Então, por exemplo, planejamento de aposentadoria, que é uma das coisas que a gente trabalha. Ah, eu quero me aposentar daqui a 30 anos ganhando 50 mil reais. Então a gente faz lá o cenário, então beleza. Hoje você tem que fazer isso para chegar lá no cenário que você quer. Tem que poupar, por exemplo, 5 mil reais por mês. Nossa, mas eu ganho 5 mil. Tá, então não dá. Alguma variável a gente vai ter que mudar nisso. Ou você vai ter que se aposentar depois, pra gente ter mais tempo para render. Ou a gente vai ter que correr mais risco pro teu dinheiro render mais nesse período. Ou você vai ter que diminuir quanto você vai ganhar lá no futuro. A gente tem que mexer em alguma variável. Então a gente traz daí para a realidade da pessoa e adapta da melhor maneira possível. Lembrando também, né, Bruno, que quando a gente fala sobre aposentadoria, a gente fala não sobre parar totalmente as atividades e viver de arte na praia. Claro. A gente fala o quê? Da gente ir reduzindo o nosso Ritmo. ritmo de trabalho, É. né? Acelerar um Porque é difícil uma pessoa que consegue ficar sem fazer nada. Não, você pode olhar as grandes corporações, principalmente as familiares, muito difícil o patriarca tá parando de trabalhar com 55, 60 anos. Ele vai parar com 80. Isso vai Às vezes ter, nem para. Nem para quando morre. Às vezes isso vai nem ter mais tempo para curtir um neto. E outra, eu digo assim, que nem eu pego a Easy. A Easy é o meu sonho, né? O dream do Murilo é a Easy, né? Cara, eu não quero parar de trabalhar, entendeu? Poxa, claro, eu tô com 22 anos, com 60, eu não sei como é que eu vou estar. Mas o que que eu penso? Quando você tá colocando a sua cara a tapa, você tá desenvolvendo... Cara, se você não ama o que você tá fazendo, nem faça, sabe? Porque se você não conseguir despenhar o amor necessário para um negócio dar certo, vai acontecer que esse negócio não vai dar certo. E quando você tem esse apego ao negócio ou ao que você está fazendo, ou pelo menos ao objetivo, porque eu vejo assim, a Easy pode ser que não fique o resto da minha vida comigo, né? Eu não sei o que pode acontecer daqui para frente, mas o porquê que eu tô fazendo vai ficar, isso eu tenho certeza. E aí esse porquê eu vou querer o resto da minha vida estar desenvolvendo isso até o dia que ela acabar. Mas, ô Murilo, eu acredito que o que o Bruno colocou, que você também colocou da Ferrari, é importante. Veja só. Então, teu sonho é os 50 mil por mês, é a Ferrari,
né? Eu sempre falo isso nas empresas por onde passo, e olhando aquela questão da renda. Mas a tua renda permite isso? Ou o seu negócio permite isso? Uhum. Olha, eu quero ter uma Ferrari. Excelente. Então, vamos olhar o teu negócio. Então, vai no planejamento pessoal primeiro, veja ou reveja esse planejamento pessoal. Agora, vamos analisar o teu negócio. O teu negócio permite isso? O que dá para fazer no seu negócio de planejamento, seja na área de prestação de serviço, comércio, indústria, Uhum. né? Tamanho físico, capacidade humana de equipamento, o que dá para fazer para você chegar a esse objetivo? Mas você tem que ter uma meta pessoal. Por que os negócios não dão certo? Você mistura meta pessoal, se é que você tem, de repente você nem tem, Às vezes não tem. com a meta do negócio que também não tem. Então, você não tem meta pessoal, não tem meta do negócio. Mas meta. Não, meta é assim, um objetivo, né? Exato. E passando por tudo isso aí, não deixar de viver hoje, porque você tem, de repente, você tem um início e o fim, mas o meio fica vazio, Uhum. né? Então, quando você planeja isso, até o dia a dia fica mais suave, Com certeza. né? Você vai se Porque você enxergar. tem um estímulo, algo que para o que você está trabalhando, porque o ser humano ele funciona assim, Uhum. né? É aquilo que te encanta, aquilo que faz você correr atrás. Então isso te dá mais motivação para você correr atrás daquilo que realmente você quer. Então você sabe o que você tem que fazer no seu dia, você sabe as atividades que você tem que desempenhar, e isso não é sofrido. Uhum. Se você, para quem, quando você gosta do que você está fazendo, você pode virar a noite trabalhando. Aham. Você não vai achar um problema. É verdade. Não Bom, vai. tanto é que, por exemplo, o que eu fiz... Foi que dia que eu fiz isso? Na quarta-feira que eu fui viajar? Foi, pra São Quarta-feira. Terça-feira, fui avisado que quarta-feira eu tinha que viajar. Passar a noite viajando. Ainda passei por Ubiratã e daí eu vim pra Cascavel. Eu cheguei em Cascavel, já era beirando meia-noite. Cara, você acha que eu tava que horas aqui na empresa no outro dia? Tava no horário certo pra trabalhar. Por quê? Que é a questão do objetivo. É a questão do... Quando você trabalha com emoção, com o prazer de você estar fazendo o que você tá fazendo, cara, você faz. Você faz e você vai atrás e você quer alcançar. A gente tem aquela televisão zona que fica ali passando aqueles números. A gente tem a questão da ansiedade também. Você quer ver aqueles números crescendo. Às vezes você não tem nem capital humano suficiente para chegar naqueles objetivos que você quer. Só que você tá tão emocionado e querendo que a coisa dê certo que você fica, vai atrás. Às vezes você se doa mais do que devia também. Sim. Né? Porque aí você começa a abrir mão, a sua roda da vida começa a dar errado, né? Porque tem a questão da roda da vida, você começa a diminuir os pontos que você devia estar trabalhando em outras questões. Por exemplo, eu diminuo muito a saúde. Fazer um exercício físico tá lá no zero. Do 0 a 10, o exercício físico tá no zero. Em Mas compensação... o meu material tá andando comigo já faz uns 2 meses já, viu? Um dia ele sai do meu corpo e eu vou pra academia. Então, e daí você tem esses objetivos e acaba que, se você não levar tudo em consideração, você acaba também quebrando essa roda da vida, né? Sim. Que eu, por exemplo, eu cheguei à conclusão que eu preciso urgentemente começar a cuidar da minha saúde, porque o meu desempenho vai começar a reduzir em algum momento. Ou talvez já reduziu e eu não tenha percebido, né? Eu concordo contigo, mas eu também penso da seguinte forma. Quando a gente está construindo alguma coisa, quando a gente está correndo atrás daquilo que a gente quer, inevitavelmente, durante um período, vai haver esse Com desequilíbrio, certeza. tá? Então, o que a gente tem que ter na nossa cabeça? É que não vai ser sempre. Pra sempre, exatamente. A gente pode até ir levando, como a gente diz aí, empurrando com a barriga por um tempo. Mas quando isso começar a afetar demais o nosso desempenho e também atingir aos nossos objetivos, tem que haver uma reflexão das decisões que a gente tem tomado. Uhum. Mas eu, por exemplo, agora, né? Eu tô vindo numa questão de trabalho, tô trabalhando bastante, mas eu falo assim, eu tô me sentindo realizada. Eu nunca me senti tão realizada na minha vida do que esse trabalho que eu tô desempenhando. Então, assim, vale a pena, né? Principalmente quando o teu trabalho, ele afeta outras pessoas. Quando ele não é só sobre você.
né? É sobre quem caminha com você e sobre a diferença que você faz na vida das pessoas com as quais você tem contato. Então, eu acho que isso é fundamental. Aham. E é importante vocês trazerem isso, porque o trabalho de vocês, as pessoas às vezes acham que nem vocês falaram, é um tabu. Mas a vida financeira e a saúde financeira, ela é tão importante quanto a própria saúde, se você for ver, né? Com certeza. Com certeza. Se você não tiver uma saúde financeira, você pode chegar a passar fome, por exemplo. Na verdade, fortunas se perdem por conta disso, né? Uhum. Você não cuida da saúde financeira, você consegue renda boa, seja no negócio, seja num trabalho, né? E você não cuida dela. Aham. Então, também não adianta nada, É. né? Agora, o que a Cássia fala, eu vivo bem isso, viu, Cássia? O meu dia e a minha noite, o meu final de semana, ele é agitado. Aham. Eu tenho meu tempo assim, é 12 a 14 horas dias, Uhum. desde sempre. E assim, e sábado e domingo, né? E vai remontando e vai aparecendo, parece que as coisas, elas brotam, Uhum. né? Uhum. E vocês devem estar nesse momento, você está nesse momento. Se a gente consegue, nessa correria toda, ter uma boa alimentação e um bom sono, já ajuda muito. Bastante. Já ajuda É. bastante, Uhum. né? A atividade física, ela é importante. Se conseguir colocar isso ainda, Melhor. melhor, né? Mas quando você tem uma carga grande, você às vezes não consegue, Uhum. né? Não consegue ter regularidade numa atividade física. Mas a alimentação e um bom sono supre, porque, e é claro, depende de cada organismo também e Aham. tal, não é? Agora, o estresse de você viver uma crise financeira, seja porque você perdeu o que tinha, seja porque você está perdendo, seja porque você não está gerenciando o seu ganho, é muito pior, Muito maior. né? É Exatamente. muito Uhum. maior. O sofrimento é muito grande, porque daí isso estressa, e aí que você disse, Cássia, você esparrama isso ao seu Isso, redor. desgaste físico, desgaste emocional. Eu sei porque eu vivi isso na minha família, então por que Uhum. que eu fui, por que que eu me interessei pela área da educação financeira? Porque a minha família passou uma crise bem complicada, né? Então, assim, eu fui buscar conhecimento porque eu falei, eu não quero passar por isso. E eu também, no que eu puder ajudar para que outras pessoas não passem, eu vou fazer. Porque você ter que lidar com a falta de dinheiro e chega um momento que quando dá errado, tudo dá errado. Então Uhum. foi caminhão que estragou, foi carro que estragou e não tinha dinheiro Aham. e não tinha como arrumar. E o caminhão era o ganha-pão da minha família, né? Uhum. Então assim, foi o quê? Foi se endividando, né? Uhum. Então, foi financiando, foi fazendo boleto. Então, eu não quero viver essa... Graças a Deus, hoje a gente já se levantou, mas também foram, assim, longos 10 anos até a gente viver o que a gente está vivendo hoje. Isso que a gente conseguiu se recuperar. E quantas famílias que não conseguem se conseguem. recuperar, né? E aí vendem esse caminhão, vendem esse carro, vão trabalhar para outras pessoas, se submetem a ganhar talvez um valor menor do que tinha, Mas para reduzir não passar fome... para não passar fome, na necessidade, né? Hein, Cássia, mas isso aí já sai uma lição, né? Importante a gente Que não... lição! Que lição, né? Não, mas para quem está nos ouvindo, ou eventualmente nos assistindo em algum momento aí, primeiro, não ter vergonha de estar numa situação dessa, Com certeza. não é? Exato. Porque se tomarmos como exemplo que nós vivemos na pandemia, como foi falado, e que ninguém se planejou para isso, mesmo nessa situação, muitas pessoas, empresas, se afundaram. Uhum. Mas em situações normais também muitas. Mas eu acredito que você ter a sabedoria de procurar uma ajuda, isso é importante. Olha, eu preciso de ajuda, assim como eu preciso de ajuda Aceitar, né, que para precisa de aceitar ajuda. que precisa, assumir que precisa de ajuda de um profissional da área financeira, de um psicólogo, de um médico, olha, né, de um advogado, de um profissional da TI, eu preciso de ajuda. Porque é quase que universal isso. O índice de falência, por exemplo, de empresas, estatisticamente aprovado no mundo inteiro, que 70% delas fecham no primeiro ano de existência.
Uhum. Não é só no Brasil, é no mundo inteiro. Uhum. Né? Está entre 69% e 73% na Europa, na América do Norte, Estados Unidos, Canadá, na Ásia, aqui no Brasil. Talvez um pouco maior, porque a gente tem informalidade, então não são registrados os Uhum. números. Né? Então, se endividar por uma situação dessa, até por questão de gestão que você, né, já viveu, e muita gente já viveu, eu já vivi, isso não é vergonhoso. Né? Tem muita gente, muitas empresas que não conseguem se recuperar nunca mais. Uhum. Viram uma bola de neve. Então, a pessoa saber que ela não está bem financeiramente, seja finanças pessoais ou seja de negócio, é muito importante. Uhum. Entender o sinal de alerta, Isso. né? Aí entra naquela questão das dívidas que você falou, né? Eu tenho a dívida... Gostei, como é que é a classificação? Leve, média e super... Dívida, super endividamento e daí tem inadimplência também. Você já, quer dizer, quando você está no superendividamento, é um caminho para a inadimplência, né? Isso. Uhum. Você perceber que você está fugindo do controle. Uhum. Né? Perceber a hora de parar. Talvez Esse- isso é o mais difícil, né, Bruno? Esse ponto que você trouxe, eu acho que é talvez o mais importante, que a pessoa tá disposta a isso, querer Uhum. ajuda, né? Que não adianta você tentar ajudar alguém que não quer ser ajudado. Tem algumas pessoas que certeza. procuram nossa ajuda, mas não querem, assim, vim porque alguém me indicou, falou que é legal e tal. Ela não vai executar o que a gente planejou. Com certeza. Nosso serviço é igual um nutricionista. Se você não seguir a dieta, não tem resultado. Mas qualquer Claro. mudança, eu imagino que na sua vida você tem que sentir que você precisa mudar. Sim, E tem isso é seu uma coisa que eu coloco, é um princípio que eu levo pra minha vida. Ninguém muda se não tiver consciência de que precisa mudar. Porque se não tiver consciência, a pessoa simplesmente ela vai... Ah, não, tá bom, beleza, então você tá me pedindo pra mudar, eu vou mudar. Daí talvez dure uns 2 meses essa mudança e ela volta ao normal. Poxa, eu passei por isso na minha família, eu passei isso comigo mesmo. Até você tomar consciência e falar, bah, eu preciso realmente tomar uma iniciativa. E talvez quando a pessoa toma essa consciência, já chegou num nível muito profundo do Aham. problema. Às vezes a pessoa reclama, eu tô no fundo do poço, mas só chegando ali é que você conseguiu tomar essa consciência que você realmente precisa de ajuda e tomar uma decisão quanto a isso, né? Só precisa ter uma rasteira bem tomada É. mesmo pra Tanto- ter o problema, né? Eu tava falando, acho que foi no último podcast que eu falei, inclusive, quando eu tive depressão, que até a minha psicóloga falou, passei por 2 anos de depressão, né? Eu cheguei no fundo do poço dela, olhou pra mim, Murilo, pra baixo não tem mais nada. Então, é esse o caminho. Dá um jeito de sair daí, se vira. Exatamente, e com tudo é assim, né? Você olha, bah, não tem mais. E aí que vem a questão, tudo que é feito de forma preventiva, você fala de medicina, estruturação financeira, qualquer coisa que seja preventivo, a tendência é que você consiga resultados muito melhores do que você esperar chegar lá no buraco para daí começar a tomar decisões, né? Desculpa. Não. Inclusive, assim, ó, tem algumas pessoas que eu atendo, assim, que realmente não tem condições, né? Que eu não cobro, Uhum. que eu faço um atendimento mesmo para ajudar. Ela chegou pra mim, olha, eu tô endividada, eu tô contando tudo cartão de crédito. Eu falei, ok, então você vai listar isso pra mim, quais são essas suas dívidas, quanto que você tá devendo, quanto sairia pra você se você fosse quitar elas, e você também vai fazer uma lista do que você pode vender, né? O que você tem em casa que você não tá usando? Uhum. O que você pode se desfazer hoje, mas que ainda para outra pessoa pode ter utilidade. Então, assim, às vezes é a compulsão, que é pelo prazer de comprar. Então, quando chega numa questão, no fundo do poço, que a pessoa já não sabe mais o que fazer, como que sai dele? É retornando para o próprio erro, né? Que no caso foram as compras, e fazer dinheiro com ele. Uhum. Essa é uma das alternativas. Que legal. Uhum. Inteligente, diga-se de Nossa, passagem. É verdade, nunca tinha pensado nisso. Pratica o desapego, né? Exatamente. Os O minimalistas que já te iam trouxe a ficar... dor vai ter que te trazer a alegria, então. Os minimalistas já olham assim, cara, mas eu já vivo com o mínimo. Eu vou vender o quê? Eu só tenho essa estante mesmo. Putz, eu vou Vai ter que fazer uma renda extra. Terceiro turno. Isso aí. Vou ter que vender aquele sapato que eu só usei uma vez, eu nunca usei.
essa blusinha é tão legal, mas como será que eu vou usar? Não vou usar, né? Mas tá aí, eu vou vender minha blusa. Vai que um dia eu quero usar, né? É, Ou aquela estratégia que mulher gosta de usar. Não, eu vou emagrecer até entrar nela. Vou Vou voltar vender a porque eu usar. vou emagrecer. Não é só mulher, não. não é só mulher, não. Você foi generosa, obrigado, tá? Mas, Obrigado. claro, é só as mulheres que fazem isso. E entreguei o time. Não, você queria arrancar uma confissão nossa, fala a verdade. Deu certo. Deus, funcionou, hein? Funcionou. É. O Bruno, e agora, se tratando de uma parte um pouquinho mais técnica, no técnico mesmo, qual seria o primeiro passo que você tem que dar para você, olha, eu já entendi, tomei consciência, para eu me estruturar, me organizar financeiramente? Qual seria o primeiro passo que eu preciso tomar? A gente tem que entender em que momento que a gente está. Então é como se fosse fazer um diagnóstico financeiro, Uhum. que a gente chama. Então vou entender exatamente como se fosse um raio-x de todas as minhas finanças. Tudo que eu devo, o que eu não devo, quanto que eu ganho, quanto que eu não ganho. Tudo, todas as despesas. Médias. Eu não vou falar, comprar uma bala hoje, beleza, mas você compra isso na média? Não compra, então não considera. Uhum. Mas quanto você gasta normalmente, quanto você ganha normalmente, faz esse raio-x e olha para sua realidade. Isso já vai te dar a reação que geralmente o cliente tem nesse primeiro momento de ver como está a situação dele. Tipo, nossa, tá assim. A pessoa não sabe quanto Eu tá. gasto Uhum. isso. Até anotar os gastos ajuda. Fazer para sempre? Não. Mas no primeiro momento, para você conseguir encarar o problema, ajuda muito. Uhum. Nossa, eu gasto tudo isso com iFood, com delivery, com mercado, com... Sim, você gasta tudo isso. Então, é basicamente planilhar aquilo que você gasta. Não precisa ser planilha, pode ser um caderno, um aplicativo, qualquer coisa. Mas Ter realmente algo... você visualizar isso. Uhum. Dar corpo mesmo, né? Sim, A dívida e a receita. Porque enfim. geralmente, vamos supor, a pessoa chega... tem vários casos assim, ó, eu ganho bem, mas eu não sei cadê meu dinheiro. Então, eu não tenho uma bola de cristal, não tem como saber pra onde tá indo o teu dinheiro. Tem que olhar, então vamos olhar pra onde que ele tá indo. Uhum. Daí, nossa, mas eu gasto tudo isso? Gasto. Você É gasta. aquela clássica, né? Gastei um monte com Uber, tipo, eu sei que eu gastei, ou com iFood, mas daí é aquela pessoa que fala, nem vou olhar a fatura pra evitar, porque Nossa. eu sei É o já- viés do avestruz, que É a esconde a cabeça pra não clássica, olhar é a clássica. É. os gastos. E sabe, você até falou antes, eu ia mencionar que a alimentação é difícil de se controlar, Uber, né, transporte também. Por quê? Porque são gastos variáveis. Gastos fixos é muito mais fácil. Uhum. Se eu pedir, tipo, quanto é seu aluguel? Beleza, você sabe, de pronto, assim. Quanto você gasta com alimentação? Psh, porque é um gasto variável. É. Então, A não ser que você comece a transformar isso em algo um gasto que não... fixo. Exatamente. Aí a gente tenta montar. Então vamos tentar transformar o seu gasto variável em gasto fixo, aí ele vai estar controlado. Uhum. Não é simples, não é do dia pra noite que a gente faz isso, né? Tem que entender toda a estrutura, mas a gente consegue fazer e resolver esse dilema do tipo, eu gasto muito. Não, você gasta controlado. Dá pra definir limites, né? Tipo, Uhum. tem aplicativo que você consegue legal. botar limite, você consegue, tipo, carregar ele com um certo valor. Categoria. Ah, legal. Isso poderia, Bruno e Cássia, caminhar para uma orientaçãozinha, assim, digamos, para quem está nos ouvindo. Olha, você falou uma questão importante. Eu tenho, né, despesas fixas e variáveis e tenho uma receita, Certo. né? Aí eu tenho aquelas fixas que são básicas, aluguel, energia ou prestação da casa, do carro, tal, né? E aí, Cássia, vai sobrar o quê? Bom, olha, minha renda é essas fixas aqui. Agora eu vou estabelecer, então, alguma meta. Olha, vou sair jantar fora uma vez por mês. Vou, sei lá, fazer uma coisa fora do... Ou pode estabelecer assim, ó, por final de semana. Eu tenho R$ 50 pra gastar por final de semana pra comer fora. Uhum. Pode ser assim também. Ou para fazer outra coisa. Assim. Ou pra lazer, Uhum. né? Se quer assistir, quer ir no cinema, quer comer um sorvete, quer sair com os amigos, ou um jantar com os amigos também, você pode definir limites pra você gastar por final de semana. Isso é É bacana. uma estratégia. Uhum. Porque orienta bastante. Quando você não tem essas estratégias, você faz isso. Sim. Você já recebe, ainda mais nós que temos um fluxo mensal, assim, uma vez por mês entra a receita. E aí as despesas elas são distribuídas em 30 dias, né? Aí já morre exatamente. logo um monte na primeira. E se você está com o cartão cheio, que hoje é comum, recebeu, já zerou o cartão, já ficou sem dinheiro pro resto do mês. Daí você paga suas contas no cartão também. Daí paga uma taxa em cima disso. Por isso que
Pode falar. Por isso que é importante você conhecer a sua dinâmica financeira para você fazer esse fluxo financeiro. Igual você falou, você recebe aqui no dia 5, dia 10 tem que pagar, no dia tal. Então você sabe onde tem esse seu fluxo de caixa. Quase igual você faz para uma empresa, né? Você vê ali qual que vai ser o fluxo do mês. Então você faz para a pessoa física também e entende. Então tá, no dia 15 eu tenho necessidade de R$1.000. Então você sabe que você tem que ter isso na conta aquele dia. Pronto, tá resolvido. E Mas você precisa encarar isso e fazer. Uhum. outra estratégia também, como é muito fácil, né, ter bancos digitais, você pode ter um banco onde você deixa um valor. Aqui vai cair minhas despesas fixas. Você deixa o valor que você precisa. E você caiu a receita na sua conta, você já, eu posso guardar 100, R$200 por mês, você já automatiza isso no seu aplicativo para ele guardar esse valor, tá? Aí você deixa ali só o valor das despesas fixas e você abre um outro banco digital onde você tenha um limite de 100, R$150 para você gastar com as despesas variáveis com o lazer. Que daí você vai gastar aquilo ali e acabou, né? Então você já deixa tudo programado, de uma forma automática num fluxo que funciona. Caiu a receita, transfere o que você pode para outro banco que você pode gastar com gastos variáveis, programa todo mês o que você vai guardar e deixa ali o valor onde você vai pagar suas despesas fixas. Também é uma outra estratégia. Aí, ó. Não, funciona. Uhum. Né? Você separa. Anotou lá? Anotei. E aí você não precisa ter medo de olhar aquela fatura ali, o extrato da conta, que você já sabe que é aquela Isso. quantia. E nem se culpar por sair ter um lazer. Exatamente. Porque muitas vezes as pessoas acabam se culpando. Uhum. Não, a gente tá aqui pra viver também, né? Igual Uhum. o lazer viagem, né? A gente sempre coloca no planejamento uma provisão de gasto para viagem. Que vamos supor que você vai viajar 5 dias. Você não sabe quanto vai gastar, depois você faz a conta e fala, nossa, eu gastei tanto. Às vezes vai ficar aquele peso na consciência. Ou pior, você tem parcelado para pagar depois você viajou. Você vai, nossa, mais uma parcela daquela viagem lá. Você começa a esquecer que foi boa a viagem. Se você se organiza antes, por mais que você juntou 10, 15, 20, 50 mil reais, você juntou para aquela viagem. Uhum. Se você gastar 50 mil reais em 5 dias, você se planejou para isso? Você sai Tá bom, faceiro. entendeu? Não tem problema nenhum. Você se planejou para isso. Uhum. Então é essa dinâmica que a gente tenta criar nos clientes, para eles entenderem que dá para você fazer o que você quer, você só precisa se organizar para que aquilo funcione, respeitando o lado psicológico, para você não ficar se culpando e tudo mais. Porque isso pode gerar até mais gastos e piorar toda a situação. Geralmente Dá- a culpa gera mais gasto, né? Sim. Dá pra resumir dizendo que é melhor você guardar antes de gastar do que gastar e depois ter que pagar? Até dá, mas nem para todo mundo, porque a realidade das pessoas acaba é não diferente. possibilitando isso. Né? Exatamente. Mas no melhor do cenário, sim. você Sim, guarda porque os gastos. eu olho, por exemplo, quando eu comprei o meu carro, eu não teria condições de ir lá e comprar meu carro à vista. Impossível. Mas eu tinha condição de dar uma entrada razoável e pagar as parcelas, e elas caberiam no meu fluxo financeiro, porque eu olhei e falei, olha, até tanto eu consigo pagar de parcela. Então eu tinha até R$1.000 eu conseguia pagar de parcela no meu financiamento. Eu fui para um carro que eu pago R$796 de parcela. Tá bom, eu até gastei menos do que... Murilo, mas isso é uma questão interessante até para as pessoas entenderem, não é? Você não fazer conta do valor final e fazer conta do valor que cabe no teu bolso. isso sim. Essa armadilha, Stephanie, é a pior que tem, sabe? Não, concordo, porque depois eu vi, beleza, então eu vou gastar o valor ali, se não fosse financiado, R$25.000, financiado, R$40.000. É muito Cê- diferente. Você paga quase 2 e normalmente fazem A isso. gente chama isso de contabilidade mental, né? Quando você olha para poucos gastos visíveis e esquece de considerar o todo ali por trás. Você falou Concordo. de carro, tá, mas tem manutenção, tem imposto, tem isso. tem Exatamente, Aí tem mais isso exatamente. ainda. seguro. A entendeu? próprio combustível do carro também, né? Você não pondera na hora. Não. É só parcela de 700 eu consigo. Não Aham. sobra margem para mais nada no orçamento. Esquece, eu não consigo. Esquece. Exatamente. Quer dizer, talvez consegue comprar, só não consegue manter você ele, né? compra, Vai tá ter na que ficar garagem lá. estacionado na garagem. Vai virar inadimplência, hein, Cássia? Esse vai virar É inadimplência. verdade, é verdade. Só que, por exemplo, eu tinha já um carro que me dava despesas muito maiores do que o novo carro que eu peguei. Então, os R$796 de parcela, eles
são muito mais baratos do que o tanto de despesa. Bom, o Ronaldo sabe o antigo carro que eu tinha e sabe a quantidade de despesa que eu tinha por causa daquele carro, né? Eu fiz para vocês terem uma ideia, só gasolina premium naquele carro dava para ser colocado, né? Hoje tá o quê? Uns R$ 10 uma gasolina premium? Tá. Em torno de Caiu, R$ 10, baixou né? um pouquinho, né? Mas continua, cara. É, bom, mas não era flex, inclusive, né? Agora o meu pode ser gasolina ou álcool, é 5 e pouco o combustível. Eu não diminuí a quantidade de quilometragem que eu faço, então só aí eu já reduzo uma boa despesa. É outra, eu tinha um carro antigo, agora eu tenho um carro novo, a quantidade de manutenção É menor. reduz bastante. Então tem essas coisas que também tem que ser colocadas no papel, certeza. né, na hora de você fazer. Porque você pega, por exemplo, o Murilo, um molecão de 20 e poucos anos, né? O que seria legal? Manter meu carro antigo. Meu carro era importado, era bonitão, isso e aquilo. Eu vim para um carro que é considerado popular, né? Por mais que tenha toda a tecnologia embarcada, enfim, é um carro popular. A tendência é que eu tenha despesas infinitamente menores, meu seguro infinitamente menor. Aquele lá eu só tinha condições de ter seguro contra terceiros, né? E o seguro contra terceiros era o dobro do valor do meu seguro integral desse carro. Então, várias coisas fazem com que faça sentido realmente eu fazer essa troca, né? Mas enfim, bom, eu tô me explicando pra eles agora por que eu troquei meu carro. Não. Tudo bem, cara. Não, não, Uma eu boa posso. escolha. Obrigado, Você obrigado, vai, Bruno. Você vai se superar. Obrigado. Vai se superar. Só que agora eu já tô trocando de novo por causa das viagens, então... Vai se superar, Vamos tudo fazer bem, conta, amigo. ver se vale a pena. Você tem uma consultoria especializada. Nós entendemos a razão da troca do carro. Tá bom, obrigado. Eu já tava preocupado aqui, né? Gente, eles estão me julgando porque eu troquei meu carro. Não, nós estamos mesmo. Então, Ele não devia ter feito isso. todo mundo tá te julgando. Tá tudo certo. Você vai superar. Você só julga porque era bonito, meu antigo carro. Eu conheço. Não vou falar para não deixar ele mais constrangido, mas, Cássia, você ensinou para ele, né? Venda. Né? Você já se endividou com uma coisa, desapega e venda e compra Isso outra. aí. Siga a receita da Cássia, aí vai dar certo. Não, é verdade. Pratica o desapego também, viu? Isso aí. Ainda tá sonhando com o carrinho dele. O empréstimo também é assim, né? É muito comum ver o pessoal emprestar tanto e depois, na hora que vai pagar pro banco, paga 10 vezes mais. Sim. Né? Nossa, Sim. muito E comum. daí tem gente que pega empréstimo pra pagar o carro, aí paga o carro a mais e paga o empréstimo a mais. Não, e se você for olhar dentro dos aplicativos dos bancos digitais, é tão simples você conseguir um empréstimo. Já observou? Cara, até isso é uma coisa que eu coloco na mesa também. Vocês já viram o estudo do Sexy Canvas, do André Diamant? Eu não conheço. É um estudo que ele é relacionado aos 7 pecados capitais e à criança interior, né? Então, muitas pessoas tomam decisões relacionadas ao instigar os 7 pecados capitais ou a criança interior. Tem uma coisa que ela pega muito forte. O Easy é assim, que é a questão da preguiça, né? Tudo que é mais fácil está relacionado à preguiça. Então, a questão do iFood, cara, preguiça, né? Eu não quero ir lá buscar essa comida. Custa R$1 de combustível eu ir lá e buscar. E custa R$11 fazer a entrega na sua casa. O que eu faço? Eu faço entrega na minha casa, porque eu não quero pegar o carro e ir lá e buscar comida, né? Eu vou ter que ficar esperando igual essa comida chegar. Mas eu não quero fazer. Então, essa questão da facilidade, dar facilidade, tem muito a ver também com essa questão do Sexy Canvas. Esse estudo é muito legal, inclusive. Não sei se vocês trabalham isso dentro da mentoria, mas é para vocês utilizarem com as pessoas que vocês dão consultoria, né? Mas muita gente toma decisões por causa da preguiça de não fazer as coisas, da ganância, da luxúria. Sim. Cara, é incrível esse estudo. A gente até usa, mas sobre uma outra Ótica. pegada, outra ótica. Uhum. No caso da preguiça, por exemplo, na psicologia econômica, a gente estuda que o ser humano ele é preguiçoso por si só, então ele sempre toma decisões que desgastam menos ele, né? Uhum. Então a gente Zona vai... de conforto, né? Exatamente, a gente vai tentar criar a estrutura, igual eu falei, para ela ser fácil de você executar. Uhum. Se eu te faço um planejamento que você vai gastar horas fazendo, você não vai fazer. Uhum. Talvez você faça 1, 2, 3 meses e já era. Então não funciona.
Aham. Então a gente tenta fazer um negócio simples, que você nem vai sentir que você está fazendo um planejamento financeiro. Mas você está planejado, está tudo funcionando da maneira que tem que funcionar. Por causa disso, que a gente entendeu que o ser humano, quando começa a ser muito complexo, ou às vezes nem Oneroso. complexo, mas igual você falou, sair de casa buscar um lanche. Fala, não Vai. vou, Não. não vou. Você toma uma decisão mais fácil de fazer. Do ponto de vista da ganância, da luxúria, a gente sempre fala sobre, por exemplo, você se formou lá, começou a andar com o pessoal da sua profissão, e eles têm um nível muito elevado de renda, porque já trabalham às vezes há muito tempo com isso. Você acabou de começar. Mas você está sempre convivendo com eles. Você vai ter um carro legal, você vai querer morar num lugar legal, vai Aham. querer comer num lugar legal. Então você levou muito seu custo de vida e às vezes você não está ganhando tanto igual eles, mas você Aham. quer se sentir acolhido no ambiente, Aham. entendeu? Então a gente vai trabalhando isso conforme vai fazendo sentido dentro do planejamento. Tanto que quando eu comecei, depois que eu comecei a entrar nesse mundo da palestra, o business mesmo, quando você começa a observar, tem gente ali que pode gastar muito. Tem gente que não pode gastar quase nada comparado com eles. O que você tem que fazer? Achar um meio termo onde você pode estar conectado com essas pessoas sem gastar o tanto que elas gastam, né? Até que você chegue a um nível que você possa gastar tanto ou mais que elas, né? Esse poder de comparação é perigoso, Sim. né? Porque você está no início, ele já está do meio do estágio Exato. avançado. E o ser humano sempre se compara, né? A gente, E é sempre com quem tá acima, né? E não com quem E tá é abaixo. normal, tipo, É, cliente esse chegar é o assim, nosso padrão. hein, você que, né, atende bastante gente aí, eu tô, tipo, na média, tem gente pior que eu. Ele sente necessidade de se comparar, saber como é que ele Claro tá. que sim. Fazer parte do grupo. Exatamente. Tipo, eu tô ruim, mas tem gente pior, tem. Então, beleza. Ufa. Se tem gente pior, eu tenho salvação, né? Entendeu? Exatamente. O ser humano se compara muito. Isso é Mas horrível. uma certeza que a gente tem que ter na nossa vida é que sempre vai ter alguém pior e sempre vai ter alguém melhor. Não Sim. adianta. Aham, Sempre. é verdade. Eu até fiz uma pergunta ontem no Stories lá, pra entender quanto que era uma renda boa. Quanto você considera um salário bom? Porque eu entrei numa discussão com alguns amigos que não existe um certo ou um errado. Cada um tem uma ótica. E as respostas foram muito boas. Tem tipo de 3 mil reais. A pessoa fala, não, 3 mil reais, legal, vivo bem. Uhum. Até 80 mil reais por mês. Ó. Tipo, olha a discrepância disso. Aham, Entendeu? A diferença. E no meio tem um monte, 20, 25, 15, 10, 8, 7. Então, aham. cada um tem uma visão de quanto seria bom para aquela pessoa ganhar. Então, Uhum. realmente, cada um é cada um, não adianta. Ó, a Gabi, filha do Ronaldo, jornalista. A Gabi é fera. Inclusive, ela é quem toca o Jornaleco junto com o Ronaldo, né? Quer comentar? Não, vou deixar você contar, só vou Tá. fazer um parênteses com a fala do Bruno. Show. Mas a Gabi, ela mora em São Paulo, né, Ronaldo? Cara, a gente tá em Cascavel, Paraná. A gente querer comparar o custo de vida de uma pessoa de Cascavel com uma de São Paulo é impossível. Por exemplo, uma amiga minha, claro, ela é da alta sociedade lá em São Paulo. Ela falou, meu custo de vida é 45 mil reais por mês. Sim. Não deixa a Gabi ouvir isso, hein? Corta, tem que Quer- cortar. Mas, Ele tipo falou assim, 400 reais, Gabriel. Levou. era 4.500 do pau bravo. Mas assim, 45 mil reais. Eu não consigo imaginar meu custo de vida sendo 45 mil reais. Pra mim é impossível, né? Olhando pra minha realidade. Agora você vai lá, que nem eu fui lá, passei uns dias lá. Aí eu comecei a entender o porquê que o custo de vida é tão alto. Porque pra você andar um trecho de Uber, você gasta 250 reais. Você ter um carro é inviável, porque você fica lá 2, 3 horas dentro do carro. Muitas das pessoas que têm empresas, elas trabalham de dentro do Uber. Elas aproveitam e pegam um Uber Black para elas poderem ter conexão com a internet e poder estar trabalhando ali de dentro do carro. Então, assim, o custo de vida realmente é muito maior, porque eu moro a 6 quadras do meu trabalho, por exemplo. Então, para eu vir para cá, mínimo de combustível, eu tenho que vir de carro, porque a qualquer momento eu preciso sair daqui para Santa Teresa, para Santa Terezinha, enfim, direto eu tô fazendo viagens de uma hora para outra, então eu tenho que estar com o meu carro aqui do meu lado. Mas eu poderia vir aqui a pé, 6 quadras de distância, então é um custo a menos que eu Sim. poderia ter. De qualquer forma, 45 mil reais para mim é um absurdo. Então, claro, pode ter gente aqui que tá assistindo que vai falar, poxa, 2 mil reais para mim já é um absurdo. Porque tem gente que vai estar em outras realidades. Você pega uma cidade, por exemplo, a cidade da minha família, Maripá.
tem 6 mil habitantes. Cara, eu acho que metade da cidade anda de bicicleta, que não tem carro. E não é porque não tem condições, é porque não precisa ter um carro, né? E, Mas, ô Murilo, mas isso muda bastante. Na verdade, isso muda tudo, não é, Bruno? Essa discrepância que você teve de 3 mil a 80 mil. E vai muito nessa realidade local mesmo, Aham. né? Muitas das pessoas que vão estar nos ouvindo aqui, ela vai falar isso. 2 mil reais para Maripá é uma puta de uma renda, aham, né? 8 mil reais para São Paulo não é nada, nada. sabe? Ou você mora perto do trabalho e paga muito caro, ou você mora longe, paga razoavelmente caro e passa a tua vida num transporte, né? Carro, E metrô. tudo lá é mais caro. E você sabe, eu descobri a justificativa, falei, mas não pode, é feito aqui mesmo em São Paulo. Mas olha, todas as entregas de alimentação, roupa, todas as descargas são feitas de madrugada. Aí você tem alguém numa loja recebendo, você tem um caminhão parado lá, você tem alguém entregando. Não tem como ser barato uma coisa Não. lá, Sim. né? Então é tudo mais difícil de você operacionalizar e acaba sendo caro. Aí você fala, eu tenho uma renda de 10, 15 mil em São Paulo e mal consigo viver. Uhum. De repente aqui no interior, com 3 mil reais, você vive muito melhor. Aham. É verdade. Né? Então tem essas discrepâncias assim que faz sentido as tuas perguntas e tuas respostas. E dá uma referência legal até, né? Até daí pra gente fazer uma noção, a gente encontrou lá um site que fazia uma análise assim, se colocar teu salário e diz mais ou menos em que faixa da população você tá. A gente colocou alguns lá para ver o que acontecia. 1.600 deu que você já tá entre os 40% que mais ganham no Brasil, com 1.600 reais. Aí 5 mil, você tá entre os 10% que mais ganha. Nossa. Nossa. Então, exatamente. Você começa a olhar e fala, cara, é difícil a Eu situação. botei lá na enquete mesmo, porque eu acho salário bom. Depois eu vou analisar todos lá e fazer um. Depois, né? Vai mandar os resultados aqui. Então, galera, tem uns 130 pessoas aqui que estão precisando da minha consultoria. Né? Achei legal. Bacana, bacana. Eu não vou dar conta de todos, vou levar a Cássia comigo. Isso aí. É verdade. Mas eu acho que apesar de tudo isso, o principal, é claro, a gente é ser humano, a gente tem aí essa questão da ganância, que é da nossa natureza, a gente sempre quer mais, né? Mas eu até algumas enquetes lá que eu vi que você postou também, Bruno, que tá mais relacionada realmente da forma que a gente gerencia o dinheiro, né? Então tem pessoas que ganham 20, 25 mil, mas gastam tudo. Estão sempre endividadas. Enquanto que tem pessoas que ganham 5, 6 mil, tem ali 2,5, 3,5 de custo de vida e o resto guardam, né? Conseguem investir. Então, assim, a diferença está na gestão. Não importa o quanto você ganha, mas o como você consegue otimizar aquilo que você ganha através da sua gestão. Uhum. Excelente. Então, você voltar, né, lá para o início da nossa conversa, isso é muito importante. Exato. A psicologia, Uhum. né? Você Comportamento. controlar os impulsos, né? Murilo, não saia comprando tudo por aí que ele Trocando de carro. por aí, O carro pode de trocar. carro, Oi? né? O carro pode trocar. O É, carro pode trocar, por porque um precisa. inferior, Pela né? justificativa, né? o inferior. Inferior. Eu precisando de segurança para viajar. Fazer 3 mil quilômetros de carro aí nos próximos dias. E as estradas também não colaboram nada, Não, né? isso é o detalhe. Esse é Então, o principal Aí detalhe. você pode locar um carro e ficar com o teu. Eu já vi o valor do aluguel de carro. Você já viu quanto tá o aluguel do carro? Não, em se falando de veículo, acho que está tudo muito caro, né? Inclusive o aluguel. Né? Não, porque eu vou ficar ali em torno de 15 dias fora. Para eu alugar um carro, né, eu precisaria de um carro que eu consiga andar bem na estrada, né, no sentido de ter segurança na estrada, né. Eu vou dar uma dica, desculpa te cortar aí. Eu sei alguém que pode te emprestar um carro. Também sei. Eu também sei quem que é essa pessoa. É um bom carro, né, bom Ronaldo? carro, nossa. Só que assim, ele tá falando do meu pai. Ô, Cláudio, por favor, liga o podcast aí para nos ouvir. Empresta o carro pro Murilo. Mas assim, eu fui olhar um SUV compacto,
tá? Eu fui olhar um custo-benefício mesmo, tá? Um SUV, porque daí é um carro alto, eu consigo fazer... Poxa, eu tenho que sair daqui, eu preciso ir para Presidente Prudente. É estrada horrível até lá. De Presidente Prudente para São Paulo, daí eu volto para Cascavel. E ainda tem cidades que eu vou parar ali no meio dessa viagem, tá? Para fazer de avião, eu já não consigo passar nas cidades que eu preciso, então já inviabiliza. Para alugar o carro, cara, R$ 8.000. Ó, eu te arrumo um por 5. Ó, já tá querendo vender, né? Você aluga uma Pajero? Não, tem uma SX branquinha lá que vai resolver o teu Ó. problema. Você tem? Eu sou amigo de quem tem. É um conhecido É um seu, né? conhecido. Já viajei naquelas a SX. É boa, hein? É boa. Então, É você boa. já pode resolver o problema da sua... Olha, estamos fazendo de tudo para ajudar o rapaz, né? Né? Olha só. Nem Não, vamos cobrar aqui eu por tô isso. tendo consultoria, galera. Vocês estão assistindo aqui. Eu já vou trazer meus números aqui pra vocês, tá? Eu vou pegar meu extrato aqui. Já vou Mas, pedir mas pra sabe vocês. que isso que você falou você fez uma análise de aluguel, é muito importante isso. Sempre tenta trazer esse assunto, que hoje em dia tem várias coisas que você consegue alugar em vez de ter que comprar. Né? Você Aham. tem acesso sem ter a posse daquele bem. E para várias coisas isso faz sentido. Então a gente sempre aconselha que a pessoa, eu vou comprar um carro melhor para eu viajar. Tá, quantas vezes por ano você viaja? É aí que tá, né? Que eu viajo toda semana. É que você é trabalho, né? Com mas certeza, Vamos pensar supor que que certeza. você é tem uma diferente. família já, tem filho, precisa de um carro maior para viajar. Essa é a sua desculpa, vamos dizer assim. Tá, quantas viagens faz por ano? Uma semana por ano. Exatamente. Tá, então será que realmente precisa de um carro mais potente, maior, isso, aquilo? Cara, até porque assim, ó, você já imaginou que você poderia ter um carro mais simples no dia a dia e você poderia viajar com um carro até muito melhor certeza. do que aquele que Alugando. você iria comprar alugando Com carro. certeza. Vocês já viram? Se eu não me engano, o aluguel de carros elétricos, ele tem benefícios fiscais, inclusive, então ele é mais barato, chega a ser mais barato. E carros elétricos são carros com uma alta tecnologia, né? Sim. E aí você tem benefícios para estar alugando o carro elétrico. Então, eu acho que é isso que você sempre tem que ponderar, né? Para Aham. que você vai fazer o uso daquilo? Igual no exemplo do carro, isso é bem comum mesmo. Quero para viagem, para estrada, que é um carro mais potente. Só que você viaja uma vez por ano, então faz sentido você gastar, sei lá, 200 mil num carro para viajar uma vez por ano só? Então, agora eu já trago outro assunto também. Para você tomar uma decisão relacionada a dinheiro, o correto é você sempre levantar múltiplas opções, certo? Tipo, Sim, certo. por exemplo, eu vou no mercado, eu tenho 10 marcas ali de sabão em pó para eu comprar. Eu preciso analisar o custo-benefício. Claro, isso eu tô falando um exemplo, porque vai chegar um momento que você vai falar, não preciso ficar Sim, comprando sim, sempre concordo. o melhor custo-benefício, sendo que eu gosto mais de tomar achocolatado de tal marca, Sim. né? Mas mais ou menos isso, tentar levantar múltiplas opções de como utilizar melhor seu dinheiro. Isso, a gente começa pensando sempre além do dinheiro. Então, para que vai fazer uso daquilo? Uhum. Entende o uso, entende todas as outras coisas além do financeiro, depois entra no financeiro. Uhum. É para ser só a tomada de decisão. Faz sentido ter e depois, já que eu tenho que ter... Ou igual falar, quero comprar um chocolatado, mas por que você quer comprar um chocolatado? Aham. Entendeu? Vai consumir todo dia? Não vai? É uma data especial? Não é? Entendeu? Sempre ver o Aham. porquê, por trás. Exatamente. A psicologia sempre vem primeiro, depois a gente fala do financeiro. Tem que fazer sentido. É aquela coisa, Pra daí realmente você é tomar uma decisão. necessário. Compra de imóvel também é uma coisa que sempre discute e sempre a gente traz isso. Não é contra comprar imóvel, nem nada Aham. assim. Mas é realmente quando e como. Tipo, você tem 22 anos, será que comprar um imóvel agora faz sentido? Pô, será que não? Tem disso que a gente discute primeiro, daí chegar, faz, não faz. Aí vamos olhar pro financeiro. Eu devia ter E tido daí essa a gente conversa também Agora faz foi. essa questão de elaborar análise de cenários, né, Sim, Bruno? aham. Né? Que é, por exemplo, eu tenho um dinheiro aqui, onde que eu coloco isso? Eu estou interessado em investir em tal coisa. Tinha um caso em específico que a pessoa queria trocar de carro, né? Uhum. Então eu trouxe para ela a análise, olha, se você trocar de carro agora e você comprar esse aqui que você quer, detalhe, a pessoa já tem, não é necessário, é algo assim, por trocar, né? Então assim, se você trocar, você vai pagar isso aqui de juros. Você realmente quer trocar de carro? Não, Cássia. Eu vou deixar quieto agora a questão do carro, tá? Então, o que a gente faz? A gente analisa os cenários possíveis para a pessoa, né? Então,
um cliente lá que estava tendo aumento de salário. Então, a gente avalia. Vamos organizar como esse aumento de salário. Então, a gente vai planejando esse aumento de salário também. Vou fazer uma pós, porque às vezes a gente pensa, guardar dinheiro. Não. Investir em educação, investir em conhecimento. Isso também é uma questão que a gente aborda. Não é só o guardar pelo guardar, né? O investir pelo investir, porque a modinha está todo mundo fazendo. Voltamos aos objetivos lá do início, professor. Então, o que é interessante para você? E também para a psicologia econômica, né? O que realmente vai fazer sentido na vida da pessoa. Aí a gente analisa esses cenários, que é o nosso papel de planejador. Eu não posso tomar decisão pelo meu cliente. Olha, eu quero ir viajar para tal lugar, mas eu vou precisar ter 200 mil ao longo dos 2 anos. Será em 2 anos, e ao longo dos 2 anos eu preciso 40 mil gastar com documentação e cursos. Ok. Mas eu também quero comprar um carro. Mas eu também quero ir fazer uma viagem. Antes de ir para esse lugar, para ir para conhecer. Calma, vem cá, o que você quer, né? O que é possível dentro do cenário que você está apresentando? Você consegue trabalhar, porque daí você vai ter que organizar. Quer trocar de carro, quer ir viajar, quer fazer uma viagem para conhecer. Tudo isso existe custo. Aí a gente volta lá na economia sendo a ciência da escolha, para as necessidades humanas ilimitadas. A gente volta lá para a psicologia econômica também, né? Até que ponto isso é viável para você estar tomando esse tipo de decisão. Hein, Cássia? Mas então isso é bacana. Independente da renda, a gente volta para esse planejamento. Exato. Né? E, Bruno, você fazer aquela anotação no papel, não precisa, né? Pega ali um papelzinho de, como a gente fala, papel de padeiro, né? Pega ali, anota, olha, R$30 aqui, 40 ali, 50 lá, né? É relativamente fácil da pessoa fazer isso, né? Porque ela sabe que a conta de energia, de água, de gás, né? Se for o caso de combustível, de vale transporte, ela vai ter aquilo, né? A prestação da casa, o aluguel e tal. E mais, ela fazendo isso num papel, né, ela consegue separar e fazer esse planejamento, seja para essa viagem de 40 mil, seja para uma viagem de 2 mil, ou seja para comprar uma bicicleta elétrica e tal. Voltar nesse planejamento, então, ele acaba sendo primordial de tudo isso que a gente está falando. Sim, e é dessa maneira que você consegue extrair a maneira mais simples de fazer um planejamento. Que é, vamos supor que você ganha 5 mil. Você chegou ali no consenso que seus gastos são de 3 mil. Então, recebeu 5 nessa conta aqui, igual a Cássio falou, chamando a 2, que você sabe que pode guardar para uma corretora, enfim, para investir. Os outros 3 é 1.500 fixo, vai para essa. 1.500 é variável, jogar para uma outra. Quando eu for sair, tipo, mercado, que esse aqui é variável, vou levar esse cartão aqui. Que aqui que tá o do variável. Esse aqui é só pagar o fixo. Então, pronto. Sem depois ficar anotando todos os meses. Você já criou a estrutura. Vira no automático. Você pode até deixar programado, você não precisa nem ficar transferindo. Pronto, vai ver a sua vida. Vai usar daí o seu tempo para aquilo que é mais importante para você. Que é focar no trabalho para você ganhar mais, que é importante, sim. Com certeza. E passar tempo com seus amigos, família, que também é muito importante. Até porque, assim, a gente vê que todos os anos o custo de vida aumenta. Né? Então, você ganhar sempre a mesma coisa quer dizer que o seu dinheiro diminui. Ele diminui o poder de compra, né? Então, se você ganhar sempre a mesma coisa, você está sempre ganhando menos. Exatamente. Na verdade, Murilo, isso é um efeito renda. Né? A renda das pessoas, ela aumenta uma vez por ano, normalmente. Né? E os produtos aumentam ao longo do ano várias vezes. Né? E nunca o aumento dessa renda... se você for pegar uma tabela fixa lá, vai aumentar 10% do salário. O custo de vida aumentou muito mais do que 10%. Aumentou mais, porque o salário aumenta uma vez. Se o salário aumentasse, de repente, os mesmos 10, mas a cada 3 meses 2%, o efeito seria mais distribuído. Mas como o salário só aumenta uma vez 10%, e tudo já aumentou. Né? Então, essa metodologia de repasse de aumento, a gente tem descompasso. Esse descompasso faz com que as perdas são grandes. Né? Para quem tem a mesma renda, em 10% não vai resolver o problema. É verdade. Aí teria que ser 30%, 40% para você recompor. Porque o aumento dos preços chega primeiro que o aumento dos salários. É verdade. Aí você perde o descompasso. Com certeza. Nossa, isso eu pego, por exemplo, na questão
o mais usual, eu imagino, de todos, a questão do combustível e também da energia elétrica, né? Sobe todo dia. Todos os dias, todos os dias. Aí tem, por exemplo, hoje foi anunciado a redução de 30 centavos no valor do diesel, né? Cara, a gente sabe que em algum momento vai subir de novo esse valor do diesel. Da mesma forma que vai subir o valor dos demais combustíveis, da mesma forma que a gente sabe que a energia elétrica vai subir, né? E aí também entra a questão um pouco do livro Antifrágil e do Cisne Negro, né? Você sabe que vai subir, então você se prepara para essa... Você se programa. Você Infelizmente... deveria se programar. Deveria, Uhum. né? Mas também tem a questão de que às vezes você olha e você não consegue ver, tipo, eu não ganho o suficiente para esse aumento ainda, né? Sim. Aí você tem que se programar de outra forma, como que eu faço para aumentar a minha renda para que Isso. eu consiga então pagar esse Se aumento. você não quer diminuir o padrão de consumo, você Você vai tem ter que aumentar a sua A renda. gente tem duas variáveis, Uhum. né? Entradas e saídas. É. Se você não quer diminuir as suas saídas, você vai ter que aumentar suas receitas. Uhum. Não tem. Não tem milagre. Eu Tem tenho, gente que procura a gente achando que é um milagre. Não Não tem tem. milagre. é verdade. Eu tenho um assunto que eu entendo ser muito importante, mas que a Cássia falou, a questão de investir em estudo, ela falou da pós, enfim, né? O conhecimento, ele é intangível, né? E aí, como é que você faz para saber como investir no intangível? Porque eu olho para mim, aquela frase, conhecimento ninguém te tira, né? Eu concordo 100% com essa frase, desde que você utilize realmente desse conhecimento. Que não adianta eu, por exemplo, fazer um curso de culinária, sendo que eu mal sei acender a boca do fogão. Em compensação, se eu quero trabalhar com culinária, né? Eu montei um planejamento para que eu vá utilizar a culinária na minha vida. Aí, financeiramente faz sentido, porque eu vou investir dinheiro para aí, consequentemente. Mas como você faz para daí você olhar para o seu financeiro, por exemplo, você usou tanto os 5 mil reais. Eu ganho 5 mil reais. O que seria uma metrificação boa de assim, ó, faz sentido você colocar? Porque tem lá algumas pessoas que colocam, eu estava até falando antes, 40% para suas despesas fixas, 20% para despesas eventuais, 10% para investimento em conhecimento e 10% em entretenimento, nem sei quanto deu a conta. Deu 90%, eu acho. Nossa senhora, gostei dessa conta. Eu vou gastar 130%. Não, mas deu 90%, não deu? Mas Não sou enfim, existe algum estudo que diz, por exemplo, eu ganho 5 mil reais, eu quero fazer uma nova faculdade, então eu posso gastar até tanto nessa faculdade, ou eu quero fazer uma pós-graduação, posso gastar até tanto nessa pós-graduação? Eu nunca vi um estudo assim, acredito que nem tenha, porque como cada pessoa é cada pessoa, a gente não tem como metrificar tudo, né? Aham. Ter uma verdade absoluta. E então, quando a gente olha para essas regras que existem, eu particularmente, né, a Cássia concorda comigo, o professor não sei, não acha que ela é totalmente válida, Aham. porque realmente cada um é cada um. Então a gente tenta esquecer esses números e olhar para uma realidade da pessoa. Aham. A gente pode até botar talvez uma métrica assim de objetivo futuro. Quero investir 5% em educação. Aham. Mas se eu não consigo agora, se você falar, você tem que guardar 10%, você não consegue, provavelmente você vai falar assim, já que eu não consigo guardar 10, não vou guardar nada. Entendeu? Aham. Igual você tá fazendo uma dieta, comer um pastel. Já que comi um pastel, vou comer um hambúrguer. A regra do tudo ou nada, né? Entendeu? É o já que, né? Já que eu comi um pastel. Então, já que eu não consigo guardar 10%, não vou guardar nada. Então a gente tenta não utilizar isso para criar hábitos e fazer a coisa girar. Depois a gente Uhum. começa a olhar para alguns números para. Tem gente que gosta, igual, eu quero saber quanto eu guardo. Eu preciso saber. Aham. Depois a gente estipula isso num segundo momento. No primeiro momento, não tem essa regra, não. Vamos olhar cada caso, é um caso, e daí definir particularmente ali como é que a gente faz Na essa divisão. verdade, o que vai dizer vai ser o seu orçamento. Aham. É o seu orçamento que tem a resposta. Aham. Eu também gosto desse raciocínio. Não tem uma regra. Aham. Você imagina você é uma pessoa ou uma família que tem uma renda de 2 mil reais. Uhum. Ou vamos pegar 2.400, né? Dois salários mínimos. Sim. Cara, como é que vai falar? Vou guardar 10% dessa renda. Não é? Não tem como. Então, não tem. Eu também não gosto dessa regra. Aham. Assim como eu não gosto da regra que fala assim, um negócio
bom tem que retornar em 2 anos. Sim. Não existe isso. Aham. O negócio bom ele tem que ser viável. Uhum. E se ele vai retornar em 5 anos, 10 anos, 15 anos, não importa. Ele é um negócio viável, Aham. ele é sustentável, né? A regra diz, quanto antes retornar, melhor. Mas não diz que esse antes tem que ser 2 anos. Pode ser 3, 5, 10, 15. Aham. Né? Talvez 15 é um exagero, né? Mas e a mesma coisa. A regra não diz que você tem que guardar 10%, 15%, 20%. Se você não tem renda para isso, vai guardar como? Exatamente. Né? E aí a receita da Cássia e do Bruno é perfeita. Olha, organize suas finanças. Cabe guardar 5%? Né? Se agarra Sabe? nisso. Né? Você viu que dá? Então agarra. Você Vai embora. consegue só comprar um R$ 30 lá do Tesouro Renda Fixa IPCA, né, Bruno? Se eu não me engano. Pode ser. O importante é você ir criando o hábito de guardar dinheiro, de Uhum. investir o seu dinheiro. Não é nem guardar, né? É investir. Pensando num futuro. Se é isso que você pode fazer agora, é isso que você vai fazer. Primeiro cria o hábito, depois a gente refina ele. Mas É cria o hábito. isso. Até Uhum. pelas realidades, né? Tipo, hoje eu vejo assim, eu sou solteira, moro com uma amiga minha, agora imagina uma mãe que tem 3 filhos. Olha o gasto que não é maior, né? Exato. Então são toda realidades certeza. totalmente diferentes. Sim. Uma família, igual ele exemplificou, uma família e uma pessoa, né? É outra realidade, não tem como. E se for pegar também, Stephanie, não tratando tanto da questão de quanto é o salário, mas às vezes você ganha o mesmo do que essa mãe que tem 3 filhos Exatamente. também, né? Enquanto você sustenta uma boca, ela sustenta 4. Os perfis de consumo são diferentes nesse caso, né? Daí quando você poderia guardar mais, tá guardando menos, porque não, é só 10%, então tá de boa. É, É. nossa, é verdade mesmo. Por isso que não dá pra metrificar, a gente tem que olhar cada caso e daí Cada realidade. tomar uma decisão. Aham. Show de bola. Stephanie, tem alguma dúvida? Não, gente, nossa, que papo legal, hein? Se tiver, estamos à Eu disposição, hein? escutaria a Cássia falando por você. Ah, Cara, que aula, bom. né? Nossa, Que bom ser aula. professora mesmo. Ah, eu amo o que eu faço. Olha só. Tô me descobrindo aí na docência, então tô adorando. Eu vou ser sincero, eu falei pra Stephanie antes de começar o podcast, qualquer coisa assim, eu falei hoje, eu me preparei pra ter uma aula. Então eu fiz as perguntas que eu queria fazer, depois eu converso com vocês também. Então tá, no off. Mas assim, realmente eu tava preparado pra ter uma aula, eu coloquei a expectativa lá em cima e vocês conseguiram superar a minha expectativa Que bom. de verdade. Que bom, né? Tá? Gente, eu vou pedir só para vocês três fazerem mais uma coisa ainda. E cada um vai fazer o seu, tá? Tá. Digamos que vocês pudessem passar uma mensagem para todas as pessoas no mundo que estão preocupadas com finanças pessoais. Que mensagem vocês deixariam? Eu vou deixar vocês pensarem aí, o primeiro que tiver Profundo isso. Rapaz, a resposta dá essa resposta. Finanças pessoais. Não vai Acho que eu procurar diria- no Google. não, aí. tô Tô brincando. O básico bem feito, né? Então, se tivesse uma regra de bolso, talvez para você viver minimamente tranquilo, seria ter uma reserva de emergência. Ponto. Tem um dinheiro guardado. Isso Show de vai bola. te ajudar bastante, com certeza, em algum momento. Show de bola. Eu acho que eu diria para as pessoas que talvez estão endividadas, porque daí a gente acaba vendo bastante noticiários de pessoas que acabam tirando a própria vida Sim. em relação a isso. Não desista. Tem jeito. Show. eu vou nessa linha. Se você se endividou, não foi da noite para o dia. Né? Você se endividou ao longo de um tempo. Né? Então, você também não vai sair dessa dívida da noite para o dia. Uhum. Você vai demorar um tempo. Aí, Cássia, é importante manter a cabeça. Exato. Não é? Tá? Manter a cabeça fria e procurar gerenciar isso. Olha, já estou endividado. Não é? Eu demorei bastante para entrar nessa, agora como que eu vou sair dessa? Vai ser lento também, Uhum. Uhum. independente da sua renda. Se você tem uma renda alta ou uma renda baixa. Você demorou para se endividar, você vai demorar para sair dela. Né? Então, procurem, na medida do possível, se acalmar, pensar o que você pode fazer, né, para sair dessa situação. É o caminho mais
correto que tem aí. Show Procure de bola. ajuda. E nos Procure procurem, né? Exatamente. Então, assim, mas eu não tenho para pagar. Vem conversar. Vem Sempre conversar. costuma dizer, né, Uhum. que você não precisa lidar com suas finanças sozinho. A gente tá aqui pra te ajudar nisso. E é isso aí. Uau. Pra isso que vocês estudaram economia, né? É. Que legal, gente. E assim, ó, nos últimos podcasts a gente deixou uma palavra final, né? Primeiro que a gente fez isso foi o Mr. Poteiro, né? O senhor Cabeça de Batata. Foi a palavra que a gente deixou para as pessoas comentarem caso elas tenham assistido até o final. A gente fez um Hugo com o David, que foi ardilosa a última palavra para ser mencionada. Qual que a gente vai deixar dessa vez? Ixi. Ardilosa. Eu Foi ia ardilosa. eu ia dar uma sugestão aqui, planejamento. 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 Você Então, tinha que ser dela, né? Ela é foda, fala sério, hein? pessoal, quem assistiu até aqui, então, não esqueçam de colocar a palavra planejamento aí nos comentários pra gente saber que vocês assistiram até o final, fechou? Então, pra finalizar, queria agradecer vocês três, tá? Realmente foi uma aula, pra mim foi uma aula, tenho certeza que pra quem tá assistindo também foi uma aula. A gente sabe o quanto é difícil falar sobre... É um assunto muito delicado falar sobre finanças pessoais, porque é um tabu. A gente tem medo de olhar para o nosso próprio bolso, a gente tem Exato. medo, e vocês encaram isso com intensidade. Principalmente vocês dois, que é o dia de vocês, é o olhar o bolso do terceiro e ajudar ele a cuidar dele. Então, parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo e obrigado por terem aceitado. Ronaldo, da mesma forma, você sabe que eu te admiro, eu fico feliz pra caramba de você estar aí. Não é só no Lollapalooza que a gente se diverte, no podcast a gente também pode se divertir. Então, obrigado mesmo por estarem aqui. E Stephanie, obrigado por estar aqui sempre. Fechou? Se inscreve no canal, gente. Isso Siga aí. Valeu, pessoal. Valeu. Valeu, gente. Um Valeu. abraço. Até mais.